sinais de mudanças planetárias e um mundo sem eletricidade. Parte integrante da palestra Transição Planetária, as Verdades Escondidas. Dizem que somos avisados de muitas maneiras diferentes. Dizem que os governantes, quando sabem de alguns acontecimentos, arranjam uma maneira de avisar a população. Obama fez a leitura deste salmo no dia em que foi realizada a homenagem de 10 anos do suposto atentado às Torres Gêmeas. Você acredita em coincidências? Discurso de Obama para lembrar os 10 anos do ataque às Torres Gêmeas. Socorro bem presente na angústia. Portanto, não vamos temer. Mesmo que a terra seja retirada debaixo de nossos pés e as montanhas sejam levadas até o oceano. Mesmo que as águas estejam agitadas e as montanhas se agitem. Existe um rio, o rio que fará com que a terra do Senhor se alegre, um lugar santo, o tabernáculo do Altíssimo. Deus está no meio da tristeza e a terra não se abalará. O Senhor a ajudará no nascer do dia. As nações podem ser removidas e os reis caírem. E a terra pode derreter, mas o Senhor dos Senhores está conosco. O Senhor de Jacó é o nosso refúgio. Contemple os trabalhos do Senhor, que já fez desolações sobre a terra. Ele faz com que as terras sejam abençoadas. Ele fortalece o espírito e ele também põe fogo à carruagem. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Senhores é conosco. O Senhor de Jacó é o nosso refúgio. Você sabia que quase voltamos à Idade da Pedra por causa de uma EPM do Sol? Por pouco, uma EMP, sigla em inglês, pulso eletromagnético, não causou um desastre na Terra. Houve um pulso eletromagnético tão grande
que ele poderia ter queimado todos os meios de energia, desde transformadores, carros e até iPhones, nos Estados Unidos. 2 especialistas em EMP contaram em segredo que o EMP passou cerca de 2 semanas antes pela órbita típica da Terra em torno do Sol. O mundo escapou de uma catástrofe EMP, disse Henry Cooper, ex-diretor da CIA, calculando a data 17/7/2013. Mas 27 dias antes, havia 2 OVNIs no Sol. O que aconteceria se os satélites queimassem ou toda a energia do mundo acabasse, devido a uma explosão EPM do Sol, causando uma descarga eletromagnética? Ou uma estrela anã magnética afetasse a Terra, queimando todos os instrumentos eletrônicos? Vivemos em um mundo dependente da eletricidade. Não estamos preparados. Todos ficarão confusos e perdidos, e muitos longe de casa. Isto poderá acontecer em breve. Não é ficção científica. O que vai acontecer? O caos. Um mundo na escuridão. Primeira etapa: o início da anarquia. O pânico e o caos tomariam conta das grandes metrópoles. Ocorreriam assassinatos, roubos e crimes em massa. A polícia não conseguiria manter tais crimes e controlar o desespero da população, sem alimento e água. Isso poderá ocorrer a partir de 3 ou 4 dias sem energia elétrica. Falta de eletricidade no planeta. Entendam que isso é tão sério, isso vai alterar tanto a vida na Terra, que a primeira coisa que vai acontecer é que vai acabar os bancos. Acabou o banco, acabou o comércio, não tem mais aonde comprar alimentos. Ninguém vai mais trabalhar, não tem dinheiro para pagar salários. Um outro fator muito importante, vai faltar água. Porque as usinas não vão conseguir jogar água para as residências. As bombas não subirão. Um outro problema muito sério nesse aspecto todo, que a vida vai se estagnar. E vai demorar para que as pessoas se deem conta disso. Vai imaginar, não, isso daqui a pouco volta. É só alguns dias. Mas não é assim. Estamos falando de uma estrela anã magnética com um imenso ímã, com capacidade de queimar até os celulares. E isto é real, não é ficção científica. E o Sol quase nos fez isso, como vocês viram na matéria. A grande verdade é que o movimento de translação estava vindo, o Sol explodiu e passou 2 semanas antes do movimento da Terra passar. E devemos isto a OVNIs. Eu insisto, vejam, para quem não viu, o vídeo falando OVNIs salvam a humanidade. E um outro problema muito sério que nós temos é que irá explodir todas as 700 usinas termonucleares do mundo. Mas o Brasil é abençoado até nisso. Vejam, quase não temos nenhuma próxima a nós. Observem.
Segunda etapa: queda do governo. Com o descontrole e despreparo total da população, rapidamente os governos iriam cair. Hospitais, escolas, forças armadas e a polícia seriam tomados, saqueados e destruídos. A única lei restante seria do mais forte. Terceira etapa: abandono e esperança. Com o caos instalado nas metrópoles e cidades, prisioneiros fugiriam e as cidades seriam completamente tomadas por assassinos, bandidos, estupradores, todo tipo de pessoa ruim e desesperada. Com o medo, as pessoas abandonariam as cidades com a esperança de achar algum lugar seguro, um refúgio. Quarta etapa: guerra civil. Com o caos, pais lutarão por alimento para seus filhos e familiares. A água não será bombeada para as casas e faltará. Milhões morrerão de fome e de sede. Haverá até canibalismo. Em até 4 anos, 94% da população mundial morrerá por fome ou doenças. Alguns grupos serão formados e criados refúgios, alguns bons, outros ruins, alguns democráticos, outros tirânicos. O resto das forças armadas irá se dividir, e os próprios militares lutariam pela sobrevivência de seus familiares da forma e nas condições que fosse possível. Ninguém poderia confiar em ninguém. Seria uma guerra de pessoas versus exército de pessoas. Quinta etapa: o recomeço. Muitos anos depois, alguns grupos serão formados por pessoas boas que irão recomeçar a vida depois de muitos anos e muitas mortes. Haverá necessidade de muitas limpezas pesadas de corpos e o extermínio de animais transmissores de doenças. Muito será perdido do nosso processo evolutivo, irá regredir e novos líderes nascerão do caos. A esperança aos poucos voltará. Colônias serão criadas com a cooperação de todos para o bem de todos, e a vida aos poucos irá recomeçar. Mas poderemos estar preparados para este momento. Não é a primeira vez que o planeta Terra passa por eventos de extinção em massa. havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Este esqueleto pode ser visto no Parque dos Mistérios, em Interlaken, Suíça, desde 2004. Na província de Loja, sul do Equador e fronteira com o Peru, em 10 de dezembro de 1965, estranhos ossos muito similares aos de humanos, mas de incrível tamanho, foram encontrados em um lugar denominado Xangai Minas, que traduzido ao espanhol significa Cemitério dos Deuses. Vários fragmentos foram transferidos ao Instituto Smithsoniano dos Estados Unidos para estudar sua densidade, antiguidade e peso. Atualmente, fragmento procedente dessa coleção está exposto pelo mundialmente conhecido investigador UFO Klaus Dona em suas exposições de mistérios não resolvidos. Vários outros fragmentos são parte de coleções particulares que não os expõem publicamente. Segundo o pesquisador Jaime Rodrigues, estes gigantes não são os mesmos gigantes revelados por Zecharia Sitchin, os Anunnakis.
Este gigante foi localizado enterrado em uma estrutura na qual houve uma grande transformação geológica. Muitos corpos foram encontrados em locais diferentes do mundo, quase sempre sem uma divulgação da mídia de um evento tão significativo. Civilizações de povos gigantes, descobertos de formas cada vez mais enigmáticas. Em muitos pontos do globo terrestre em que foram soterrados ou enterrados. Acontecimentos da nossa história totalmente escondidos de grande parte da população. Segredos da nossa origem. Por que não expor ao mundo descobertas tão significativas sobre o nosso passado? Gigantes encontrados em muitos lugares do mundo escondem nosso passado para não perguntarmos sobre isto. Civilizações inteiras de gigantes mortos, sem causa aparente ou por severas mudanças geológicas? Mas existiam outros, muito maiores, que podem ser mais antigos ainda. Gigantes de proporções inimagináveis, podendo mostrar um passado ainda mais distante. Gigantes de outras eras. Eles deixaram um pouco da civilização deles. Uma civilização que hoje é submersa por mudanças geológicas profundas. Civilização encontrada perto de onde estão acontecendo transformações geológicas. Estrutura de mais de 14.000 anos, Espanha. Pirâmides submersas encontradas no Japão. Observem que os degraus eram para gigantes. Existe um grande número de pirâmides e civilizações espalhadas pelo mundo, construídas por povos gigantes. Até hoje não se sabe como foram construídas as pirâmides. Temos claros indícios de civilizações antigas formadas por gigantes e que foram extintas. Pirâmide em Visoko, Bósnia, construída há mais de 25.000 anos. Fósseis de parafusos de 300 milhões de anos atrás. Verdades escondidas. Mas ainda temos muito que podemos fazer. Todas as regiões do mundo irão sofrer. As menos atingidas serão o Brasil e parte da África, porque estamos no meio das placas tectônicas mais espessas e sem rachaduras. Somos os países com menos desastres naturais. Com amor ao próximo e esperança em um novo futuro, podemos nos preparar para recomeçar. O mundo não terminará, mas mudará abruptamente. Temos que nos unir e viver em comunidade.
criar grandes colônias protegidas e autossuficientes, para nós, nossos filhos e muitos outros passarem por este processo de evolução. Depois das turbulências, ainda vamos ter muitos anos com dificuldades, purificando-nos. Você é um grande privilegiado por saber de tudo o que vai acontecer com antecedência de muitos anos. Agora eu pergunto, você está preparado? Assistam a palestra na íntegra, no início da comunidade. Facebook, Transição Planetária, as Verdades Escondidas. Junte-se a nós.